aqui com o Vandick para a gente comentar. Vandick, um pouquinho antes, né, de eu chamar aqui o nosso último convidado, o Vitório, eu trouxe a notícia da Amazon, né, trazendo aí mais um corte, 9 mil postos de trabalho. A gente vê, acho que um movimento que aconteceu recentemente, inclusive, né? A Amazon tinha demitido 18 mil pessoas, agora mais 9 mil. Eu queria entender a sua leitura, como que você avalia, né, todo esse momento, não só a Amazon, mas várias outras empresas de tecnologia também passando por toda essa reestruturação. Olha, esse aí é o resultado de um movimento de irresponsabilidade fiscal e monetária por diversos países e bancos centrais que criaram a oportunidade de dinheiro praticamente gratuito para agentes de mercado munidos de ambição, sendo forçados pelos seus acionistas a buscar maiores oportunidades de rentabilidade no mundo de taxa de juros zero ou negativa. Empresas que não mereciam nenhum olhar receberam investimentos bilionários, empresas de tecnologia grande estabelecidas receberam investimentos gigantes. Vale lembrar que apenas em 2021, 1,7 trilhão de dólares entrou no mercado financeiro, somente em ações. Quer dizer, isso é mais dinheiro do que tinha sido investido em ações nos 20 anos anteriores. É um investimento do tamanho da economia do Brasil, em termos nominais. Quer dizer, muito pouco escrutínio, razoabilidade foi empregada nessas análises e aprovação de investimentos. Empresas se valeram desse caixa praticamente gratuito e contrataram muito mais do que deveria, pessoas que eu tenho certeza que hoje não sabem o que fizeram durante esses anos que trabalhavam lá. Eu não posso conceber que uma empresa possa se desvaler de mais de 25 mil pessoas, praticamente da noite para o dia, e não tem um impacto na estrutura. Eu, todas as vezes que tive que fazer uma reestruturação de empresa profissionalmente, e eu passo sim pelo processo de demissões, né, os layoffs, né, a gente precisa fazer uma empresa que está em situação ruim, ela precisa começar a liberar seu caixa para ela poder começar a voltar a se reestruturar e pagar aquilo que ela deve, pagar as pessoas que vão continuar trabalhando lá e, obviamente, o acionista da empresa. Então, esse é um processo de turnaround. Nenhuma dessas empresas estava em risco de insolvência ou iliquidez, algo mais leve, né? Nenhuma dessas empresas mostra que tem baixa performance, né? A Amazon tem tido uma carreira brilhante, principalmente nos últimos 5 anos. O que acontece? Você demite uma quantidade enorme de pessoas. Isso tem a ver com as exuberâncias extremas, as irracionalidades exuberantes, como fala o professor Shiller, e que acaba transformando para pior a vida das pessoas, né? Essas pessoas vão ter dificuldade, um mercado que começou a se contrair em geração de novos empregos, são pessoas altamente qualificadas, né? Elas são mais fáceis de se empregar quando tudo acontece bem numa sociedade, numa economia, mas são salários mais elevados, tá? Então esse para mim é o começo de um processo que pode levar a uma recessão nos Estados Unidos, né? Que um dos marcadores mais importantes para ver onde está indo a economia é a taxa de desemprego. A gente já viu semana passada naquele gráfico que eu trouxe que finalmente a política monetária começou a surtir efeito sobre a inflação dos salários, né? Os salários começaram a ter uma queda relativamente notável, não é gigante, mas a gente consegue notar que o que costumava ser sticky price, né? Aqueles preços que não mudam facilmente na relação de oferta e demanda, eles começaram a se mover para baixo, né? É muito difícil você reduzir salário, né? Normalmente você reduz salário, se o cara perde o emprego, ele assume um outro, mas é difícil você reduzir salário, não quer dizer que é impossível, nos Estados Unidos você poderia fazer isso, mas é uma coisa que não é legal, né? Você perde produtividade, se cria um problema de ambiente dentro das empresas. Então, o que aconteceu com esse número grande de pessoas que perderam o trabalho nos últimos 2, 3 meses dentro das Big Tech? É exatamente isso, são as exuberâncias irracionais, decisões que foram tomadas sem o devido escrutínio, taxa de juro, vamos dizer, irresponsavelmente muito baixa por muito tempo, né? Esse ciclo de baixa de taxa de juros começou em 2008.
Então nós estamos falando de 14 anos de taxa de juros que são historicamente baixas. E, obviamente, depois da pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande de entender que a inflação não era uma inflação transitória, que era uma inflação que havia sido causada por excessos dos governos em emissão de moeda, né, através dos bancos centrais, e a gente achou que ia ser transitório, que era um problema das cadeias de produção. Isso estava errado e eu sempre fui contrário a essa postura. No momento que houve uma contrapartida de aumento e um aumento rápido de taxa de juros, a gente fez a lição de casa que a gente deveria ter feito quando a gente investiu naquela empresa que não performance, um bando de startup que praticamente não tem futuro, grandes empresas de tecnologia que usaram o dinheiro para contratar mais gente, facilitou a vida de muito gerente, muito gestor, mas que não agregaram valor à empresa. Dá nisso, a gente está tendo um grande layoff de funcionários das grandes empresas de tecnologia.